Olá, pessoal! Recentemente recebi algumas perguntas de algumas pessoas me perguntando se eu entendo ou não entendo sobre essa questão do dízimo. Devemos dar 10% para a igreja? Mas eu não sei. Existem tantas opiniões diferentes e as igrejas dizem tantas coisas diferentes. Bem, em primeiro lugar, eu não posso lhe dar a minha própria resposta. Devemos olhar o que a Escritura diz. Porque o que eu digo não importa. O que outras pessoas dizem não importa, se não estiver em conformidade com a Escritura. Porque a igreja nunca pode ir além da Escritura. Então, vamos dar uma olhada no que a Bíblia realmente diz sobre dar dízimos. Agora, só para ser rápido, se é a primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo. Sou Sérgio Roberto e se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso agora. Comente, compartilhe, curta e se inscreva no canal e clique no botão de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Agora, por que algumas pessoas dizem que devemos dar 10% para a igreja como dízimo? Bem, isso vem do Antigo Testamento. Levítico 27:30 diz: todos os dízimos da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Sim, a lei do Antigo Testamento, lembrando que eram 613 leis, exigia que as pessoas dessem o dízimo. Mas não era apenas 10%, e não era apenas um dízimo, mas múltiplos dízimos. Deuteronômio 14:29 fala sobre o dízimo para os pobres. Números 18, 21 e 26 e também 2 Crônicas 31, 5 a 6 falam sobre o dízimo para os levitas, dízimo para o templo e dízimo para as festas. Também em Deuteronômio 12, 5 e 6 e Neemias 10:35. Agora, se realmente quisermos calcular, é na verdade mais de 20%, porque lembre-se, era para os levitas, para o templo, para os pobres, viúvas e estrangeiros, para as festas e todas essas coisas. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, a Nova Aliança, ele não diz nada sobre um determinado percentual ou dinheiro que temos que dar a Deus. Lembre-se, Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento, e você não é obrigado a dar exatamente 10 ou mais de 20% a Deus. Mas você deve ser guiado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo o que tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, você sempre deve lembrar disso. A igreja nunca pode te forçar a pagar dinheiro para eles. Isso é entre você e Deus, e Ele o guiará através do Espírito Santo a quem você deve dar, quando você deve dar e quanto deve dar. Agora, muitas pessoas são muito egoístas e é muito difícil para elas dar aos outros. Mas não deveria ser assim. Não é uma questão de uma lei legalista, é mais uma questão de coração. E se você quer ajudar outras pessoas, se você tem o Espírito de Deus em você, Ele o guiará em momentos e situações específicas em que você saberá: eu tenho que ajudar essa pessoa. E então, quando você faz isso, não é uma questão de eu tenho que ajudar essa pessoa, tenho que dar um pouco do meu dinheiro. Não, é mais uma questão de, cara, eu posso fazer a diferença na vida dessa pessoa. Eu posso ajudá-la. Então, você faz isso com alegria? Deve ser uma alegria para você ajudar outras pessoas. Atos 20:35 diz: em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então,
quanto você deve dar? Se não for 10%, porque agora você está pensando, bem, preciso de dinheiro para pagar imposto, preciso de dinheiro para pagar as contas, preciso de dinheiro para isso, para aquilo. E é assim que normalmente pensamos, certo? Bem, Jesus veio e ele veio para mudar tudo. Ele veio para mudar nossa forma de pensar e enxergar o quadro geral. Leia comigo Mateus 22:15. Então, os fariseus foram e consultaram entre si como poderiam surpreender em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que está ensinando o caminho de Deus segundo a verdade. Com ninguém te preocupas? Por que não olha para a aparência dos homens? Dize-nos, pois o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E Jesus disse-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uau! E a Deus o que é de Deus? Então o que é de Deus exatamente? 10? 50? 5%? Tudo é de Deus. Porque Ele criou tudo. Ele é dono de tudo que existe. E tudo que você tem é dele. Então, quanto você deve dar a Deus? Bem, isso é entre você e Ele. Às vezes pode ser mais que 10%, às vezes pode ser menos. É entre você e Ele. Tiago 1,5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora, o Novo Testamento não estabelece um 10% legalista que você tem que dar, mas dá uma orientação de que você deve dar de acordo com o que ganha, de acordo com sua renda. 1 Coríntios 16:2 diz: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme prosperou, guardando-o, para que se não façam coletas quando eu chegar. Agora, Paulo está falando aos coríntios aqui, mas o princípio de dar de acordo com o que você ganha, de acordo com sua renda, é justo. Quanto você é capaz de dar? Então, deixe o Espírito Santo te guiar. Se Deus te abençoa com muito dinheiro, você acha que a intenção dele é apenas para que você possa gastá-lo em seus próprios desejos egoístas, neste mundo temporário e curto? Bem, definitivamente não. Mas também, se você der, nunca dê muito dinheiro apenas para se vangloriar. Ou mesmo pensar em sua própria mente. Nossa, eu sou uma pessoa tão boa. Olha o que eu fiz. Eu dei muito dinheiro para essa pessoa e aquelas pessoas. Isso é orgulho falando. E Deus odeia o orgulho. Jesus diz em Mateus 6:3-4: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, se o seu coração está correto e você dá de acordo com a vontade de Deus, com a intenção certa, com a atitude certa, então Deus te recompensará. Mas, não se você der com a intenção errada. Algumas pessoas só dão com a intenção de pensar e planejar em suas mentes. Cara, se eu der esse dinheiro, Deus me abençoará com mais. E se eu ganhar mais dinheiro, posso gastar nisso, naquilo. Esses são desejos da natureza humana. Isso é ganância. Isso é um coração ganancioso. E Deus adverte contra isso. 1 Timóteo 6:10 diz: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Agora você precisa saber que não há nada de errado em ser rico. Deus pode te abençoar.
Veja como ele abençoou Jó. Mas a questão é, o que você está fazendo com o que Deus te dá? E isso não se trata apenas de dinheiro. Trata-se dos seus talentos e dons que Deus te deu. Então, vamos olhar para o outro lado disso. Vamos supor que Deus não te abençoe com muito dinheiro, nem com talentos e todas essas coisas ótimas que você acha que deveria ter. Você está satisfeito com o que Deus te dá ou é ganancioso? 1 Timóteo 6,8 nos diz: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, qual é o ponto principal aqui? Você ainda deve dar esses 10% à igreja? Bem, porque isso não é uma obrigação legalista. Você não tem que fazer isso. Mas a intenção do dízimo é apoiar a obra de Deus, apoiar a igreja e ajudar os necessitados. Então, se você vê uma pessoa necessitada, dê dinheiro a ela. Se você vê a obra de Deus, apoie. Não há uma porcentagem fixa que você deve dar, mas dê de acordo com sua renda, de acordo com sua capacidade, de acordo com o que Deus pôs em seu coração, e na hora Ele te guiará e você saberá o que deve fazer. Não dê com a intenção egoísta, não dê com orgulho, não dê com ganância. Dê com amor, com alegria, com generosidade, sabendo que Deus está te observando e que Ele te recompensará. Ajude o seu próximo. Seu comentário é importante e indispensável. Compartilhe, curta, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Fique na paz e que o Senhor lhe abençoe.